Boa tarde, esta videoaula é referente ao reino animal, abordando dois arquitetos distintos, os artrópodes e equinodermos. Nosso grupo é composto por Arthur Novaes, Breno dos Santos, Enzo Barbosa, Enzo Rinaldi, Guilherme Ribeiro e Murilo Marim. No vasto reino dos animais invertebrados, dois filos destacam-se como protagonistas de suas narrativas evolutivas radicalmente diferentes, os Artrópoda e Echinodermata. Embora ambos eles representam os pináculos de sucesso biológico, eles alcançaram esses status através de filosofias de design corporais quase opostas. De um lado, o filo Artrópoda, que representa um sucesso quantitativo, devido à sua avassaladora diversidade e também conquista de habitats. Compondo cerca de 84% de todas as espécies animais conhecidas, os artrópodes são o grupo mais numeroso da Terra. Eles conseguiram colonizar com sucesso todos os habitats imagináveis, desde as profundezas do oceano até o ar, dominando os ambientes terrestres de forma que nenhum outro grupo de invertebrados conseguiu. A sua história é de adaptabilidade e também de dominação. Do outro lado, o filo Echinodermata, que representa uma complexidade única, uma engenharia bizarra e também exclusiva. Os equinodermos são estritamente animais marinhos, não existem em água doce ou em terra. O seu plano corporal e fisiologia são tão radicalmente diferentes de outros animais que parecem quase alienígenas. Para vocês terem uma ideia, eles operam com base no sistema de simetria de 5 partes e utilizam um motor hidráulico interno para se moverem, respirarem e circularem. Este relatório irá explorar em detalhe estes dois filos extraordinários. Vamos abordar primeiramente o filo Artrópoda. O filo Artrópoda, que significa pés articulados, é sem dúvida o filo de maior sucesso no planeta. A sua adaptabilidade permitiu-lhes prosperar em todos os ecossistemas, impulsionado por um conjunto de características fundamentais que definem a sua forma e evolução. 3 características definem o sucesso deste filo: um exoesqueleto externo, apêndices articulados e um processo de crescimento único. Vamos lembrar o primeiro, o exoesqueleto de quitina. Todos os artrópodes possuem um esqueleto externo ou exoesqueleto, feito de um polissacarídeo resistente chamado quitina. Este esqueleto não é apenas um suporte estrutural, é uma verdadeira armadura de alta tecnologia. Funciona como uma carapaça protetora contra predadores. Mais importante ainda, o exoesqueleto é impermeável. Esta característica foi a inovação evolutiva crucial que permitiu aos artrópodes tornarem seus primeiros animais a conquistar verdadeiramente o ambiente terrestre. Ao reduzir drasticamente a perda de água por evaporação, o exoesqueleto permitiu-lhes que sobrevivessem longe da umidade constante, um feito que outros grupos, como os equinodermos, nunca alcançaram. A segunda característica é os apêndices articulados. O nome do filo deriva desta característica, a presença de apêndices, como patas ou antenas, que são articulados ou dobráveis. Estes apêndices demonstram o que foi descrito como uma enorme plasticidade evolutiva. Esta plasticidade é a caixa de ferramentas evolutiva do filo. O mesmo plano corporal básico de um apêndice segmentado foi modificado ao longo de milhões de anos para servir às funções radicalmente diferentes. O que era um apêndice de locomoção, por exemplo, no ancestral, pode ter se tornado, por exemplo, patas para andar ou nadar, antenas para funções sensoriais como tato e olfato, quelíceras em aranhas para injetar veneno, mandíbulas, que é mais em insetos, para mastigar, pedipalpos em escorpiões para agarrar presas ou também para a reprodução, até mesmo brânquias ou pulmões foliáceos, que são as estruturas respiratórias. E o terceiro característica é o processo de ecdise. A maior força dos artrópodes, o seu exoesqueleto, é também a sua maior fraqueza. Sendo uma armadura rígida, o exoesqueleto impede o crescimento do animal no seu interior. A solução para este problema é genial, é um processo hormonalmente controlado chamado ecdise, ou muda. Periodicamente, o artrópode tende a se desfazer da sua armadura apertada. O processo, controlado pela hormona equidistona, desenrola-se da seguinte forma: a epiderme do animal secreta enzimas que digere a parte interna do exoesqueleto antigo, separando-se dele. O animal abandona o esqueleto antigo, agora chamado de exúvia. O animal ele emerge com um novo exoesqueleto, que por um curto período de tempo é macio, pálido e flexível. E no fim, o animal ele expande rapidamente o seu corpo, muitas vezes bombeando ar ou água para inflar o novo esqueleto antes que ele endureça. Este processo é o momento mais perigoso na vida de um artrópode. Durante o período em que seu novo esqueleto está macio, o animal está indefeso contra predadores, incapaz de se mover eficazmente e extremamente vulnerável à desidratação. Este dilema entre proteção e crescimento é uma pressão seletiva fundamental que moldou o comportamento, os ciclos de vida e os esconderijos de todos os artrópodes. Dentro dessas espécies, a gente consegue diferenciar elas pelos subfilos e pelas classes. As classes, elas estão dentro dos subfilos. Então, por exemplo, a gente vai ter um subfilo e dentro desse subfilo a gente vai ter uma classe. E todos os subfilos estão compostos dentro do filo dos artrópodes, certo? Então, o primeiro subfilo que é abordado vai ser o subfilo Chelicerata e a classe vai ser Arachnida, que são ali os aracnídeos, né? São as aranhas, são os escorpiões, né? Bom, a divisão corporal deles, principalmente é o cefalotórax e o abdômen, e eles são o único grupo principal que não possui antena. Eles possuem 8 patas, quelíceras, que são os dentinhos, que muitas vezes na aranha vai ser responsável por aplicar a peçonha, e os pedipalpos, né? Que são aquelas patas dianteiras, que no escorpião são as garrinhas, que são utilizadas para manusear a presa ou se autodefender, e nas aranhas são apenas patinhas, que são menores e ajudam a ela se alimentar, né? E eles respiram pelas filotraqueias. O segundo subfilo é o Pancrustácea, que são e a classe é insecta, que são os insetos, né? A gente pegou como exemplo aqui
as formigas e as abelhas, né? A divisão corporal deles está dividida em 3 partes, entre a cabeça, o tórax e o abdômen. Eles possuem um par de antenas e possuem 3 pares de patas, ou seja, 6 patas, e é a única classe e subfilo que vai ter alguns indivíduos que voam, como as abelhas, certo? E eles respiram pelas traqueias. A quarta classe, também no subfilo Pancrustácea, agora da classe Crustácea, que são os crustáceos, a gente vai ter ali os caranguejos, as lagostas, os camarões, entre outros. A divisão corporal deles geralmente é o cefalotórax e o abdômen, mas não é regra. Eles são o único grupo principal que possui 2 pares de antenas. O número de patas pode ser variável e a principal característica deles é que o exoesqueleto deles é reforçado com substâncias calcárias, né? Por isso que, por exemplo, o caranguejo ou a lagosta tem uma carapaça tão forte, porque o exoesqueleto deles são reforçados com essas substâncias. O habitat principal deles é o aquático e eles respiram quase exclusivamente pelas brânquias. Agora, o quarto subfilo, que são os subfilos miriapodas, que são as muitas pernas, eles geralmente são artrópodes que possuem corpo alongado com várias perninhas, né? E a primeira classe desse grupo, desses subfilos, são os quilópodes, né? Que é a classe quilópoda, que são as lacraias que são as lacraias ali, né, as centopeias. Eles possuem um par de pata por segmento, eles são rápidos, são carnívoros, extremamente agressivos, e o primeiro par de apêndice é modificado em forcípulas e injetam veneno, certo? E a segunda é a classe diplópoda, que são os diplópodes, que também possuem várias patinhas, mas diferente dos primeiros, dos quilópodes, eles são lentos, se alimentam de matéria vegetal, eles são super pacíficos da paz, e eles possuem dois pares de pata por segmento. Os segmentos são cada divisãozinha do corpinho dele, então enquanto os diplópodes possuem dois pares por segmento, os quilópodes possuem apenas um. Falando um pouco sobre metamorfose, que é uma mudança total do corpo, muitos insetos, como as borboletas, passam por uma metamorfose completa, que é um processo de eficiência biológica. A lagarta, em sua fase larval, emerge do ovo com o objetivo de singular de comer e crescer. Após várias mudas, ela entra numa fase de polpa ou crisálida. Dentro dessa cápsula protetora, o corpo da larva é quase totalmente reorganizado, emergindo como corpo adulto com uma forma corporal completamente diferente. Curiosamente, as asas do adulto já existem na lagarta, com minúsculos sacos que permanecem não visíveis. Essa estratégia de 2 fases é engenhosa, pois a larva focada em comer folhas e o adulto focado em beber néctar e reproduzir-se. Não competem pelos mesmos recursos, permitindo que a espécie explore 2 nichos ecológicos. Falando um pouco sobre a luz viva, que é a bioluminescência dos vagalumes, que são na verdade besouros da família Lampyridae, são famosos pela sua capacidade de produzir luz. Essa não é uma luz quente, é uma luz fria, gerada por uma reação química altamente eficiente. Dentro desses órgãos especializados, uma molécula chamada luciferina é oxidada na presença de oxigênio, criando uma molécula oxiluciferina, liberando energia sob a forma de luz. Essa luz é usada para a comunicação. Machos e fêmeas piscam em padrões específicos para se encontrarem na escuridão e se reproduzirem. Tragicamente, essa especialização evolutiva tornou-se uma vulnerabilidade, pois a poluição luminosa das cidades subúrbios anula os sinais de vagalumes, pois sua luz é abafada pela iluminação artificial, incapaz de se encontrar, os seus ciclos de reprodução são interrompidos, ameaçando sua sobrevivência. A força proporcional do besouro rinoceronte. Quando se fala do animal mais forte do mundo, a resposta não é elefante ou baleia, mas sim o artrópode. O besouro rinoceronte é considerado o animal mais forte do mundo em proporção ao seu tamanho. Algumas estimativas sugerem que ele pode levantar até 850 vezes seu próprio peso corporal. Para um ser humano, isto é o equivalente a levantar vários carros. Essa força imensa é usada principalmente em disputas com outros machos por território ou acesso a fêmeas. Os Filoenchiodermata, que significa pele e espinhos, é um grupo de beleza extrema biológica única composto inteiramente por animais marinhos. As características gerais dos equinodermos. Bom, vou falar um pouco sobre. E os equinodermos operam com um conjunto de regras biológicas que tornam fundamentalmente diferentes dos artrópodes e da maioria dos outros animais. Primeiro eu vou falar do endoesqueleto calcáreo, que ao contrário das armaduras externas dos artrópodes, os equinodermos possuem aquele interno ou endoesqueleto. Este esqueleto, é composto por placas de calcário, que são chamadas de ossículos, que estão sob uma fina camada de epiderme, que no caso é a pele. Os espinhos que dão o nome ao filo, como visto nos ouriços do mar, não são estruturas externas, mas sim projeções deste esqueleto interno, que atravessam a pele. Como o esqueleto é interno e cresce com o animal, os equinodermos não precisam passar pelo processo perigoso da muda. Os animais mais familiares, incluindo os humanos e artrópodes, têm simetria bilateral, um lado esquerdo e um direito, uma frente e uma traseira. Os equinodermos adultos, no entanto, exibem uma simetria radial, especificamente uma simetria pentarradial. O seu corpo está organizado em 5 partes, ou múltiplos de 5, em torno desse eixo central. O aspecto mais fascinante disso é que, um desenvolvimento secundário, as larvas dos equinodermos, quando eclodem, têm simetria bilateral, tal como o nosso. À medida que se desenvolvem,
passam por uma metamorfose dramática, reorganizando todo o seu corpo para se tornarem radialmente simétricos na fase adulta. Isto é, sugere que os equinodermos evoluíram de um ancestral bilateral móvel. Mais tarde, adaptaram-se a um estilo de vida lento ou fixo no fundo do mar, onde a capacidade de se sentir e responder ao ambiente em todas as direções, que no caso é a simetria radial, seria mais vantajosa. O sistema ambulacral, que é o hidrovascular, talvez é uma das características mais definidoras e únicas dos equinodermos. Eles possuem um complexo sistema de canais internos cheios de água do mar, conhecido como sistema ambulacral ou hidrovascular. Este sistema funciona como um motor hidráulico. A água entra no sistema e, através de uma placa porosa chamada de madreporito, e circula pelos canais. Este sistema opera milhares de pequenos pés ambulacrais. Cada pé funciona através da pressão da água. Ampolas musculares internas contraem-se, forçando a água para dentro do pé, o que faz com que ele se estenda. Muitos destes têm ventosas nas pontas, permitindo que o animal se fixe firmemente às superfícies. Esse sistema de engenharia hidráulica é uma solução tudo em um. Não é usado para apenas locomoção. Ele também é o principal meio de circulação, transporte de substâncias, respiração, que é a troca gasosa, e a excreção, que é a eliminação de resíduos. Dessas funções, os equinodermos evoluíram a uma única e elegante solução hidráulica, que gere quase toda a sua fisiologia. Agora, tratando das diferentes classes de equinodermos, nós vamos começar com uma das mais populares, a classe Asteroidea, mais conhecido como estrela do mar. Ela possui seu plano corporal tipicamente por 5 braços, porém esses braços não são perceptivelmente distintos do seu disco central, diferentemente do que vai ser visto em outras classes. Esse tipo de corpo parece que os seus braços são corpo inteiro. Esse tipo de classe é um predador carnívoro, sendo a estrela do mar coroa de espinhos um predador voraz. Aqui também nós temos uma outra classe, a classe Ophiuroidea, conhecido também como estrela serpente. Elas são caracterizadas por seus braços longos, finos e sensíveis. Porém, diferentemente da estrela do mar, eles são claramente distintos do seu disco central. Por conta de seus braços, eles são muito mais ágeis que as estrelas do mar. Eles movem-se ativamente, utilizando eles em movimentos circulares, semelhantes ao de uma serpente, em vez de dependerem lentamente de seus pés umbilicais. Outro tipo de classe, nós temos a Equinoidea, conhecido também como os ouriços do mar e as bolachas da praia. O grupo, diferentemente das outras duas demonstradas anteriormente, eles não possuem braços. O endoesqueleto deles é fundido em uma concha, sendo globular, como nos ouriços, ou achatado, igual nas bolachas. Já as suas 5 fileiras de pés umbilicais são visivelmente vistos nas conchas. Esse tipo de classe são tipicamente herbívoros, utilizando seus espinhos móveis e pés ambulacrais para conseguirem se mover tanto lentamente quanto conseguirem também raspar as algas das rochas. Agora nós temos a classe que pode ser considerada uma das menos reconhecíveis, sendo a classe Holoturoidea, mais conhecida também como pepinos do mar. Eles têm um corpo mais alongado, parecido com um ouriço do mar, só que mais esticado e deitado de lado. Já o seu endoesqueleto, ele é reduzido a pequenas placas espalhadas pelo corpo, o que dá uma textura macia a ele. Já os seus pés ambulacrais ao redor da boca são diferentes das outras classes. Eles são como se fossem tentáculos, que utilizam para capturar os plânctons e os detritos que ficam no fundo do mar. Por fim, nós temos a classe Crinoidea, conhecidos como lírios do mar. Essa é uma classe considerada das mais antigas, e o seu corpo ele tem um formato de cálice ou de uma taça, possuindo seus braços ramificados e plumosos, usados para filtrar os alimentos. A boca já é voltada para cima, diferentemente das outras classes. Muitos deles são sésseis, ou seja, eles são fixos no mar, eles não conseguem se mover de forma voluntária. Eu sou Enzo e vou comentar sobre algumas curiosidades dos equinodermos. Primeiro, o poder de regeneração extrema. A gente tem, por exemplo, a estrela do mar. Ela, por ser um equinodermo, ela tem o poder de se regenerar muito fácil. Por exemplo, ela perde o braço por um predador. E aí, a gente, por ela ter uma grande quantidade de células tronco na sua porção do disco central, ela consegue se regenerar por completo. Agora também falando sobre a estrela do mar, ela possui outra curiosidade muito boa. Ela possui a forma de digerir fora do comum. Ela usa a sua força persistente para abrir nem sequer um pouquinho a concha, que é a presa dela. E então, ela tenta puxar a presa para fora e a estrela do mar, ela projeta o estômago para fora do corpo, através da boca, inserindo na fenda da concha. O estômago libera suco digestivo e digere o corpo mole da presa dentro da própria concha. Quando a digestão está completa, a estrela do mar simplesmente suga o seu estômago e a refeição já feita. Agora, uma outra curiosidade é a boca mecânica dos ouriços do mar. Eles evoluíram para uma estrutura de alimentação muito complexa no mundo natural. Dentro da boca, no canto inferior, eles possuem a chamada lanterna de Aristóteles, que é um aparelho raspador intricado, onde a estrutura é composta por 5 dentes de calcário operados por um complexo conjunto de músculos e usados para raspar
meticulosamente algas presas a rochas. E apesar dos comportamentos complexos, como caça coordenada daquilo do mar ou alimentação mecânica de olhos no mar, os equinodermos não têm cérebros. Eles não possuem um gânglio centralizado como se encontra nos artrópodes. Em vez disso, eles têm o sistema difuso e radial, que é um sistema nervoso que estende pelo corpo. E esse sistema já é suficiente para controlar os seus movimentos e responder a estímulos de qualquer direção, alinhando-se perfeitamente com a simetria com o corpo radial. Eu sou Enzo Linaldi e vou comentar sobre algumas curiosidades dos equinodermos. Primeiro, o poder de regeneração extrema. A gente tem, por exemplo, a estrela do mar. Ela, por ser um equinodermo, ela tem o poder de se regenerar muito fácil. Por exemplo, ela perde o braço por um predador. E aí, a gente, por ela ter uma grande quantidade de células-tronco na sua porção do disco central, ela consegue se regenerar por completo. Agora também falando sobre a estrela do mar, ela possui outra curiosidade muito boa. Ela possui a forma de digerir fora do comum. Ela usa a sua força persistente para abrir nem sequer um pouquinho a concha, que é a presa dela. E então, ela tenta puxar a presa para fora e a estrela do mar, ela projeta o estômago para fora do corpo, através da boca, inserindo na fenda da concha. O estômago libera suco digestivo e digere o corpo mole da presa dentro da própria concha. Quando a digestão está completa, a estrela do mar simplesmente suga o seu estômago e a refeição já feita. Agora, uma outra curiosidade é a boca mecânica dos ouriços do mar. Eles evoluíram para uma estrutura de alimentação muito complexa no mundo natural. Dentro da boca, no canto inferior, eles possuem a chamada lanterna de Aristóteles, que é um aparelho raspador intricado, onde a estrutura é composta por 5 dentes de calcário operados por um complexo conjunto de músculos e usados para raspar meticulosamente algas presas a rochas. E apesar dos comportamentos complexos, como caça coordenada daquilo do mar ou alimentação mecânica de olhos no mar, os equinodermos não têm cérebros. Eles não possuem um gânglio centralizado como se encontra nos artrópodes. Em vez disso, eles têm o sistema difuso e radial, que é um sistema nervoso que estende pelo corpo. E esse sistema já é suficiente para controlar os seus movimentos e responder a estímulos de qualquer direção, alinhando-se perfeitamente com a simetria com o corpo radial.